noite, né, gente? O vídeo está indo tarde, eu estava na casa dos meus pais, e afinal e tudo, final longa, até que agatasse tudo. E não foi, assim, como eu posso dizer, comparado com 2022, a final foi muito ruim, foi muito aquém. Porque 2022 é chuva de gols, igual o terceiro lugar também é chuva de gols. Então, assim, no quesito entretenimento, não entregou tanto, mas no quesito tático, entregou demais. Mas antes, vamos falar quem protagonizou o jogo. Do lado espanhol, o lado vencedor, o lado campeão, veio com o Nai Simons, na defesa Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucureia, meio de campo com o Rodri e o Fabian Ruiz fazendo a volância, Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena no mais ofensivos e o centroavante o Iazaba. Já o lado argentino veio com o Dibu, Tagliafico, o Lisandro Martins, Christian Romero, Montiel, Nico Gonzalez, McAllister, Enzo Fernandes, Depou, o Julian Álvares e o Messi. E como foi o jogo? Depois eu vou voltar nessa formação para poder falar. Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera para falar individualmente cada um. Ou melhor, só do lado argentino, porque só do lado espanhol, porque o lado argentino não jogou. Eu vou falar em números primeiro. A Argentina teve 35% da posse contra 65% da Espanha. Tudo bem, a Espanha com o tic-tac, que é um jogo que muita gente acha feio, muita gente acha horrível, mas é normal. O que não é normal é a Argentina terminar essa final sendo a única seleção na final a não dar um chute no gol. E no tempo normal, nos 90 minutos, ela é a única seleção a não dar um chute. No caso, ela não deu um chute pro gol. Qual que é a diferença? No gol tem o quadradinho aqui, tem que a bola entre as duas traves. Um chute pro gol, ela pode até passar aqui perto das duas traves. E nos 90 minutos a gente não deu nenhum chute pro gol. Ela foi dar um chute pro gol, salvo engano, aos 114 minutos. Eu lembro que é recente e ficou na minha mente. Com 114 minutos foi sair num cruzamento errado do Messi. A gente vai entrar em detalhes, mas olha para você ver em números. A Espanha deu 20 chutes. Desses 20 chutes, 12 foram no gol. E chances na pequena área foram 5 da Espanha. Bolas bloqueadas. A Argentina bloqueou 3. Melhor dizendo, a Argentina bloqueou 1. Chances de fora da área foram 11 da Espanha. Dentro da área, 9. E o Dibu fez 11 defesas. A única defesa que ele não fez dos 12 chutes no gol, o gol. E, cara, o primeiro tempo, tanto o primeiro e o segundo, foi um domínio completo da Espanha em posse. A Argentina praticamente não atacava. Ela foi atacar, inclusive, no fim do segundo tempo, mas quando ela deu um passo, o Nai Simons pegou na bola a primeira vez. Acho que estava nos 46 ou 47 do segundo tempo. Então, assim, a Espanha tinha um domínio, você vê que ela tinha a posse da bola, você vê que ela tentava achar os espaços tocando de um lado para o outro, mas a grande chance, né, o grande momento veio depois da prorrogação, que a Espanha pressionou mais, marcou um gol do Nico Williams, ele marcou, mas num lance que, meu Deus, é uma pena não poder mostrar, porque eu até no jogo do Brasil contra a Escócia eu tentei mostrar e não consegui, porque meu vídeo caiu, eu tive que cortar o lance. Na verdade, meu vídeo caiu, eu tive que repostar. A sorte é que eu não tinha excluído o vídeo que eu gravei, senão eu teria que regravar. E mais um lance que, notamente, que não foi falta. Fala que teve um pisão no Merina. O Merina deu um pisão notamente que eu não vi. Acho que deu um mini pisão descendo, mas assim, notamente parece que sente já. Então já era para ser 1-0 para a Espanha. E na volta da prorrogação, depois do Dibu salvar tanto, que eu vou entrar em detalhes, mas assim, como posso falar, não deu para salvar uma, né? Que a bola estava vindo no cruzamento, ela estava indo para fora,
Porém, o Nico Williams, que eu já disse que entrou muito bem, ele dá uma cabeçada para trás que sobra para o Ferran. Sim, o Ferran Torres. Ferran Torres. Se você não sabe, o Ferran Torres é o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto espanhol, ou para quem é mais antigo e conseguiu ver um jogo europeu, o Morata espanhol. É o cara que o gol mais difícil é fácil para ele, ele consegue marcar um gol bonito, mas uns lances fáceis, uns lances que dá para fazer gol, ele perde. Esse é o Ferran Torres. Jogador até bem comum em times, mas como eu posso dizer, ele foi, marcou o gol improvável e depois disso no contra-ataque ele marcou um que estava realmente pedido, ele estava com o ombro à frente. Mas quando a Argentina deu a posse para a Argentina ganhou a posse da Espanha, ela defendeu um pouco. Você via que ela buscava assim, certos espaços, mas foi algo tão bem controlado pela Espanha que ela deu 10 minutos para a Argentina tentar empatar. Ela só deu isso, 10 minutos. A Argentina tinha 10 minutos para fazer um empate porque não. Perdão. A Argentina teve só 10 minutos para fazer isso, que daí deu os seus dois chutes para fora. Mas fora isso, meu amigo, um domínio completo e absurdo da Espanha, que sem brincadeira dava até medo. Tem algo dessa Espanha que eu acho que dá para tentar trazer no vídeo de seleção. O problema dos vídeos da seleção é que eu quero pôr edição e fica difícil, igual eu queria gravar hoje, não deu, porque como eu fui para casa dos meus pais, não tive o tempo de gravar. Então, mas eu vou tentar nesse fim de semana postar sim o vídeo do porque o Brasil não vai ser campeão em 2030. Tem um vídeo que eu quero fazer até do Neymar. E vendo o jogo me surgiu um terceiro tema de vídeo, que é algo até preocupante para 2038. Eu posso estar sendo ansioso e até envolvendo seleção aqui, mas é preocupante, extremamente preocupante. Mas assim, voltando ao tema alegre, a grande final, que a Argentina ganhou, a Argentina ganhou, a Argentina perdeu, a Argentina ganhou o vice, a Argentina ganhou a Argentina, que para quem não sabe, o significado de Argentina é prata. Então assim, o jogo em si, tecnicamente, foi muito bom, no que tecnicamente, mais no sentido literalmente de técnica, de domínio de jogo, controle de jogo. Quem gosta de tática gostou. Acho que quem não curte tanta tática, acho que achou bem ruim. Mas são coisas, tanto que o gol, quando surgiu explosão e tudo, parece até que estava impedido, que houve um apito. E individualmente, da Argentina, eu quero destacar primeiro o azar, que é você ter dois zagueiros lesionados, que isso deu uma certa influenciada, que o Romero e o Lisandro são bons zagueiros argentinos que conseguem, eu falo que tem um pique Sérgio Ramos, que é bater e não levar falta, que é bater na medida certa, sabe? É aquele cara que consegue bater, mas sem fazer a falta, que ele consegue sim dar os totozinhos, provocar e tudo, mas sem tomar amarelo, tudo dentro das regras. Então você perder esses dois zagueiros foi complicado. Ainda mais o Lisandro, que ele consegue jogar um pouco melhor ofensivo, ou seja, ele pode contribuir um pouco no meio de campo. E você perder esses dois para o Otamendi, para o Medina, é complicado. Enzo Fernandes. Se você não viu o jogo, eu esqueci de anotar o tempo, mas foi no segundo. Eu acho que foi no... Acho antes da pausa da hidratação, mas primeiro que a Argentina estava batendo muito. E aí o Enzo, ele, pra meio que dar aquela batida, o Cubarci, ele dá o passe, o Enzo vindo, ao invés de ele tentar parar na trombada, ou, por exemplo, sei lá, ele já ir com o corpo mais todo pra frente, tentar evitar o Cubarci e tudo, ele foi com os dois pés no pé do Cubarci. É amarelo, porque ele foi no pé, não foi na canela é vermelho direto. Porém, ele já tinha um amarelo em outra falta que ele cometeu. Cometeu não, perdão, ele reclamou. Ele reclamou que não sofreu falta, o juiz foi e deu o amarelo para ele. E depois de capotar o Cubarci, que vou comentar quando for falar dos atletas da Espanha, foi expulso, prejudicou muito a Argentina, que além de perder, até que perdeu um não influenciou tanto, que a Espanha tinha o controle mais de manter a posse de bola para achar espaços e não pressionar. E assim, mas se fosse com os pênaltis, prejudicaria muito, porque a Argentina perder um dos seus melhores cobradores junto com o Messi, o Julián Álvares, até o Montiel, o Depô bate bem, né? O Otamendi, o Paredes. Então, assim, você perder um dos cobradores bom é algo
preocupante, mas não chegou nos pênaltis. E o Messi deu uma sumida porque foi bem marcado, mas chegou a dar um cruzamento errado que quase poderia ser gol, que foi a grande chance da Argentina. Eu acho que dá para fazer um vídeo depois melhor do Messi, do que foi o Messi, mas eu quero esperar ele aposentar para trás desse doc. Mas a Copa do Messi em si é boa. Se você ver, né, o Messi jogou 6, 10, 14, 18. De 6 Copas, o Messi jogou 4. Dessas 4, acho que a primeira dá para você considerar ruim, então de 6 ele foi cobrado, de 6 ele foi cobrado em 5, e das 5 ele foi bem em 2. Ou seja, 3 Copas ruins do Messi foram apagadas por conta de 2 que restou em um título em uma final. E mais uma vez perdendo na prorrogação, né? Que em 2014 ele perdeu para a Alemanha com o gol do Goretz, dessa vez com o gol do Ferran. Ou seja, o Messi na prorrogação com a Argentina é especialista em perder para os que são considerados os piores atacantes. O Goretz na época ele não era, estava até indo para o Bayern. Eu não lembro se ele estava no Bayern ou se chegou a ir para o Bayern na época da Copa ou se ele foi vendido. Ele jogou pelo igual ele estava no Borussia, foi pro Bayern, ou se na época ele já era contratado do Bayern, mas quer levar gol de um jogador que, sei lá, daqui 10 anos ninguém vai lembrar, a não ser que a pessoa tenha visto. Então assim, mas acho que as 2 Copas do Messi são boas, muito boas, a outra melhor. Mas essa mostra o quanto ele carregou a Argentina, o quanto a Argentina foi dependente dele, o quanto a Argentina precisava dele na Copa, pelo menos nas eliminatórias nem tanto. E acredito eu que a Argentina na próxima Copa vai ser interessante ver, que ela já está classificada, que ela vai sediar, mas o quão impactante é você ter o Messi no seu time, porque vai ser a primeira Copa desde 2006 que o Messi não joga. Então, acho que as eliminatórias não vai ter um peso tão grande, porque como está classificado vai ser muito teste para o Scaloni, mas acredito eu que vai ser extremamente interessante ver a próxima Copa sem o Messi, sem um gênio para decidir, sem um 10 para decidir. Então vai ser muito interessante. Acho que durante as Copas, talvez a Copa América seja interessante para analisar um pouco isso, até para preparar para a Copa do Mundo, mas acho que vai ter muitos testes na Argentina, tá? Inclusive, isso do Messi ter carregado a Argentina é um dos temas de um segundo vídeo que eu quero fazer, que é meio que para mostrar o quão o Neymar não pode ser igual. Ele sempre competiu contra Messi e Cristiano, mas o quão competir com Messi e Cristiano não indica que ele está no nível de Messi e Cristiano. Né? Então, se você se interessou por tema, acompanhe que no futuro sairá. Eu só preciso de tempo. Porque, né, trabalhar e fazer vídeo é complicado. E do lado espanhol? Começando com, eu não sei se eu falei, mas o único jogador que se salva dessa Argentina é o Dibu. Além do Messi que tentou achar e tudo, o Dibu foi o que salvou. Você vê que ele fez 11 defesas. Dessas 11 defesas, teve a da falta do Yamal, que foi uma bela defesa. Perdão. Foi uma bela defesa, o restante de defesas mais na área dele, mas que ele defendeu bem. Então ele foi de novo um dos grandes protagonistas para evitar com que a Argentina perdesse mais cedo, vale destacar. E o lado espanhol? O Unai Simons, ele até ganhou o prêmio de melhor goleiro da Copa. Eu até comentei em casa que ele ser escolhido é mais uma consequência da defesa argentina do que do Unai em si. Por exemplo, o Dibu, pela Copa aqui, pelo final fez tudo, merecia mais. Mas que ele não tomou gol, ele tomou o gol e tudo. O Unai Simons tomou um gol, foi do De Ketelaere no jogo contra a Bélgica. Mas, como eu falei, isso é mais um mérito da defesa espanhola do que um mérito do Unai, sabe? De ter feito grandes defesas e tudo. Dos poucos jogos que eu fiz da Espanha, eu nem lembro de uma, nossa, defesaça dele, sabe? E pra você que não conhece, ele é goleiro do Atlético Bilbao. E ele tomou 54 gols antes de vir para a Copa, o que mostra que sim, você tem uma defesa boa, você pode ter um goleiro mediano.
Vamos ver na próxima Copa se o Raya assume. Ou o goleiro do Barcelona, que me falhou a memória agora quem é. E os defensores? Eu gostei de todos, tá? O Cucurella, acho que a provocação dele foi um pouco pior, mas cansaço, então eu relevo. Mas o primeiro tempo dele foi muito bom. Ele conseguia atacar para mim bem, conseguia se defender bem nas poucas vezes que ele tinha que matar no meio de campo. Pedro Porro, ofensivamente muito bom, para mim entregou bastante. Ele contribuiu demais pelo lado que ele ficava com o Yamal. O Laporte, para mim, muito bom, que ofensivamente, que quando ele ia ao ataque, ele conseguia sim ajudar bastante ofensivamente, quase fazendo como um ala. O Paulo Cubassi, além de uma baita Copa dele, que eu não querendo comparar tanto, né? Poderia até ser um vídeo separado, mas ia ser muito complicado comparar tudo. E eu acho que eu poderia me perder no tema, então eu acho melhor dar esses respingos, essas alfinetadas. Mas uma baita Copa do Paulo Cubassi, que se for sair do Barcelona um dia, Barcelona vai levantar a grana, hein? Porque baita zagueiro que o Barcelona revelou. E qual que é a alfinetada? Primeiro, clubes brasileiros não escalam jogadores jovens para ser titular. Tem até aquela questão que prefere ter ponta no time titular para jogar uma para revender mais caro, mas tem que deixar assim. É muito melhor você, por exemplo, ter um zagueiro nota 7 com 19 anos do que um com a história 10 e o futebol hoje nota 5 com 34. Isso é uma alfinetada ao Fluminense, quem pegou, pegou. E outra questão é que o Brasil também nunca terá isso. Eu vi que o Brasil tem uma média que os zagueiros titulares do Brasil tem a dupla de zaga 30 anos. E sendo a menor, às vezes 28. Tanto que o zagueiro mais jovem do Brasil é um de 94, eu não lembro o nome, e o Lúcio. Ambos com 24 anos. E dos 5 títulos do Brasil, a única zaga que não era velha era de 2002, que o Lúcio tinha 24 e os outros dois zagueiros 25. Que é uma zaga que eu considero moderada. Ou seja, e eu vou deixar isso pro final. Essa alfinetada, grande alfinetada do Brasil, eu vou deixar pro final. Dupla de zaga. O Fabian Ruiz eu achei ok. Eu acho que ele não conseguiu ter um protagonismo tão grande quanto ele tem no PSG. Mas não foi ruim não, tá? Ele não te prejudicou nem nada, mas o protagonismo de volante, de... Se tem igual o Vitinho no PSG, o motorzinho, eu acho que o Fabian Ruiz a turbina, né? Aquele que às vezes dá igual para um poder subir ele ficar mais. Mas assim, não foi ruim, mas também não foi excelente. Nota 7 para ele. O Rodri, enquanto a bola de ouro dele de 24 é totalmente questionável, e até o título de melhor da Nations, aqui meus amigos, sem comentários, tá? Boa parte da França ter ido, além do Kubassi com o Laporte, de titular, o Cucurella, o Pedro Porro, que na Espanha é Pedro Porro e no Tottenham é Pedro Porra, o Rodri, ele vinha mal, ele sentiu bastante a lesão, ele lesionava, voltava mal, ele lesionava no City, mas se encontrou na Copa. Eu acho que o que muita gente tomou ódio dele por conta da bola de ouro, que ele ganhou e o Vini não, muito por ele ter faculdade, muita gente fala, mas assim, eu acho que a Copa mostrou quem é o Rodri. E eu acho que depois dessa Copa, muitas das coisas assim, pode diminuir um pouco do hater que ele sofreu, porque ele conseguiu na Copa justificar a bola de ouro dele. Ganhou como o melhor da Copa, e para mim foi justo porque boa parte dele ter ido da Espanha ter avançado muito é por conta dele ser quase esse motorzinho, dele conseguir ajudar construindo no ataque e defendendo bem. Vamos dizer assim, ele é quase o Toni Kroos da Espanha. Eu vou pausar aqui só para eu tomar, porque minha garganta está ficando muito seca. Um corte rápido, a gente já volta a falar. Voltando a falar, deixei até a garrafinha aqui, caso a garganta voltar a dar secura. A gente vem com Yamal, Danilo e Baena. O Baena eu achei um pouquinho pior no jogo. Acho que ele deu uma sumida boa, mas não nada de prejudique. É eficiente, e ele, tanto como jogador como sabão. E o Lamine Yamal, desconsiderando que como eu posso dizer,
a expectativa em cima dele, eu acho que a parte dele é boa, que ele foi bem explorado e conseguiu criar até algumas chances e tudo. E o Oyarzabal junto, o Oyarzabal um pouco marcado demais. Acho que ele não conseguiu articular tão bem. Acho que ele funcionou mais como marcador do que como marcador meio que pivô para a Espanha criar chances do que como um cara centroavante. E no quesito de substituições, da Argentina não vale destacar ninguém, porque ninguém destacou bem. Acho que só o Paredes vale destacar que chegou para bater e cumpriu a expulsão bem, quase foi até expulso. Tanto que bateu depois que perdeu, aí fica feio. É que nem o Neymar perdendo e querendo discutir com o goleiro. Mas dos que entrou, o único que entrou meio assim pra mim foi só o Eric Garcia. Pra mim, o Zubermendi. O Zubermendi pra mim ele entrou, não fez tanta diferença. O time não caiu tanto porque acho que ele não teve muita oportunidade de mostrar o futebol dele no segundo tempo da prorrogação. O Eric Garcia pra mim ele foi bem, não foi destaque, mas foi bem, porque ele cumpriu a função eficiente dele de defender. Tanto que para defender eu achei ele melhor do que o Laporte. Só que o Laporte eu achei ele mais completo porque ele defende nota 7 e ataca nota 7 na área quando ele vai. O Eric Garcia ele mais só defende do que ataca. Isso explica até a titularidade do Laporte e o Eric não sendo titular. Mas as grandes mudanças que vieram, Ferran, Molina e o Nico Williams. O Nico Williams, ele chega no lugar do Baena, dá fogo no jogo. Eu até estranhei a nota dele ser baixa, mas ele dá muito fogo no jogo, ele busca, ele tenta. Não foi titular porque ele estava voltando de lesão, a lesão dele era até mais grave do que a do Yamal. O Molina, por ser esse volante que atua bem no ataque, atuou muito bem, tanto que no lance do gol anulado, né, bem anulado, ele que participou do ataque, ou seja, ele consegue transicionar muito bem entre meio e ataque, fazendo muito bem essa função. E o Ferran Torres, ele, mesmo sendo meio bagre, ele é um cara veloz, ele é mais veloz que o Oyarzabal, isso é de fato, porém a finalização do Oyarzabal é melhor do que a dele, tanto que o Oyarzabal, ele é o sexto maior artilheiro da Espanha, e o Ferran Torres tem 2 gols pela Espanha. Uma na final de Nations e uma na final de Copa do Mundo. Ambos dando título. Cara, o Ferran deve estar se sentindo, sei lá, um dos maiores jogadores do mundo. E depois desses adendos, parabéns à Espanha. Tem um outro tema de vídeo que eu quero fazer que é um quarto, mas é sem edição nem nada, que envolve um pouco assim seleção pelo que eu vi depois, que é algo que eu acho bem vergonhoso tudo. Talvez eu faça ele até amanhã, porque é um tema bem, só um debatezinho. Mas assim, qual é a grande alfinetada que eu ia dar, falando do Paul Cubarsí, que eu vou dar agora? O Brasil, até um dos spoilers de 30 do vídeo que eu estou fazendo, que eu coloquei no roteiro, mas o Brasil não vai ganhar a Copa porque, se você observar bem, depois de 2014, que 2014 tinha o Raistine, Khedira, Toni Kroos, que você tinha muitos meio-campistas maduros, era um time mais maduro. 18, era uma França jovem. 22, se você desconsiderar o Messi, que é um gênio e tudo, era uma Argentina renovada e jovem, tanto que até o treinador é jovem. E hoje você tem uma Espanha jovem ganhando. Eu acho que o mais velho é o goleiro dos titulares. Então, mas não é tão jovem, gente, 25 anos, igual o Yamal, 19, Nico, 20, Paul Cubarsí, 19. Quando que você vai ver na seleção brasileira um menino titular em Copa com 19? Neymar não foi convocado jovem, porque era jovem. Ronaldo foi convocado, não jogou. Kaká jogou menos de 20 minutos. Essa cultura do Brasil de ter jogador jovem e não jogar, deixar medalhão, é um dos motivos que faz o Brasil não ser campeão. Todas as seleções teve algum jogador com menos de 21 anos no time titular para ser campeão. O Brasil, o jogador mais jovem no time titular era o Ryan. A Espanha
ele não chegou a jogar, mas você tinha três: Nico, Pau é foda. Nico, Kubarsi e o Yamal. Acho que o Dani Olmo tem 25, o Yazal acho que tem 26 ou 27, o Rodri acho que tem mais ou menos 26 ou 27 ou 28, o Fabiano Ruiz acho que tem 28 ou 29, o Cucurella tem 26 ou 27, o Laporte acho que é o mais velho, acho que tem 30 ou 31, Pedro Porro acho que também está perto dessa faixa, ou seja, 3 jogadores mais velhos e o restante de jogadores mais jovens com menos, vamos supor assim, menos 25, de 25, entre 25 e 26 anos, para ficar nessa média. E de 11 você só tem 3 experientes e um goleiro, vamos considerar o goleiro, né? Você tem 2 jogadores de linha experientes. O Brasil, você tinha Marquinhos, você tem Thiago, Danilo, você tem Alexandro, você tem Casimiro, você tem Fabinho, quem que era o outro? Quem que era o outro que tá me fugindo da mente? Você tem Neymar. 6. Dos 6, acho que 4 de titular. Porque o Fabinho ele intercalava com o Casemiro entrando. A nível de você ver todas as seleções pequenas que convocam jogadores muito mais velhos, que é para não passar vergonha. Enquanto seleções grandes que querem título trazem jovens. E até tema desse terceiro tema que me surgiu vendo, você pensa, então é só convocar jogador jovem, né? Não. Porque até os jovens do Brasil são péssimos. Então, afinal, mesmo a Argentina perdendo, que é algo alegre, ela mostra que até mesmo a Copa de 38, que a Copa de 34, melhor dizendo, que é uma que eu estou mais animado para assistir, com expectativa de título, pode ser ameaçada. Porque o Brasil hoje tem Otávio no gol, que pode ser uma renovação, mas vai pôr o Bento, que joga no futebol fraco. Você tem o Bidon, que é uma renovação no posto. Você tem o Nino, que foi poderia ser uma renovação, não foi convocado de jeito nenhum. Então você tem vários jogadores jovens que se destacam. Kaique não foi nessa Copa, poderia ir, que é jovem, já ficar mais experiente na outra. Mas né. Então você vê que a cultura CBF de o velho decide, o velho é experiente vai decidir, as vocês estão mostrando, não. Você pode ter 1 ou 2 velhos, mas se você tem um time velho, quer dizer que você é um time pequeno, que você está lá só para ver onde vai e tentar vencer. É isso que mostra a seleção, as outras seleções. Igual seleções pequenas contratam velhos, convocam velhos, melhor dizendo, para não passar vergonha e ser eliminado, sei lá, no máximo nas quartas, oitavas. Enquanto seleções grandes que querem títulos buscam jogadores novos para eles terem experiência de jogar ou como titular ou entrando no decorrer dos jogos sem ser 10 minutos numa competição, 5 minutos, 2 minutos, para na próxima ele vir já calejado, fora o que ele vai jogar no seu campeonato. Ou seja, enquanto o Brasil não mudar essa cultura, que eu acho que vai mudar depois de 30, vai ser difícil. Mas é isso, né? Eu só vou tomar minha água para finalizar esse vídeo antes que ele finalize minha garganta. Mas em relação à Copa, é isso. Parabéns à Espanha. Eu não fico muito triste que a Espanha sempre curti dela. Eu até brincava quando eu era adolescente que era um dos países que eu, se fosse pra morar, eu iria. Diminuiu um pouco muito por conta do Vini, que né, o racismo que ele sofria lá achava pesado, e eles falam, não, isso aqui é leve. Caraca, mano, se você é leve, eu nem quero ver o que vocês façam de pegar sério. Mas a Espanha é uma seleção que eu gosto de acompanhar e tudo. Deu uma diminuída, porque eu pensei, pô, moro no Brasil, não tenho parente, não tenho nenhuma ligação de sangue nem nada, então vou torcer pela minha seleção, vou abraçar esse nacionalismo, né? Mas sempre com carinho pela Espanha, sempre igual, vai ter jogo da Espanha, sempre torcendo para ela, principalmente quando o Brasil foi eliminado, que isso vai ser muito constante. Mas
a vitória da Espanha liga um alerta para a seleção. O que ela pode fazer? É copiar o tic-tac? Não. É copiar os projetos de longo prazo. Marrocos chegou em semifinal e quartas de final porque começou a plantar a semente em 2009. Essa geração de hoje da Espanha campeã, 16 anos depois, foi plantada em 13. A França foi plantada depois de 2010, que foi campeã em 18 e hoje tem essa potência. Então, enquanto o Brasil continuar desse jeito de a gente tem Bruno Guimarães, tem Vinícius, mistura esse cara aí e deixa eu jogar, não vai ganhar. E com o Ancelotti também não vai ganhar, porque o Ancelotti é velho e cabeça dura. E você juntando essas coisas, você sabe o que eu estou criticando nele. Para o vídeo não ficar tão longo de crítica ao Brasil, terminamos assim com o bem vencendo. E praticamente a seleção que, não sei se no vídeo eu falei isso, mas em off eu sempre comentei que Portugal e Espanha para mim eram as mais preocupantes em relação a ganhar o título do Brasil. E pelo visto a Espanha ganhou. No mais é isso, vai ter um último vídeo sobre Copa do Mundo para finalizar a playlist de 2026. No mais é isso, nos vemos nesse próximo vídeo que eu vou ranquear as seleções da Copa, qual decepcionou, qual cresceu durante a competição, qual passou vexame, qual jogou bem, tudo. No mais é isso, nos vemos nesse vídeo para finalizar a Copa Norte acontecendo em Estados Unidos, México e Canadá.